Saudações, nobres alunos. Acompanhem conosco hoje a aula número 3 da disciplina de Gestão do Varejo, onde vamos tratar dos tipos de varejo, uma continuação da segunda aula. Continuando então falando sobre os tipos de varejo, agora na segunda parte, nós vamos começar falando sobre os departamentos alugados. São departamentos dentro de uma loja de varejo que são operados e gerenciados por outra empresa. Departamentos alugados, eles não são muito comuns no Brasil. O que a gente vê mais no Brasil são lojas dentro de lojas, que é o que nós veremos na sequência. As características desse departamento alugados é que eles são apropriados quando o varejista não tem a competência para gerir o departamento. Imagine então uma loja de roupas, de vestuário, que quer começar a trabalhar com sapatos. Se ele não tem a competência para poder gerir um setor de calçados, ele traz uma pessoa que tenha conhecimento, essa pessoa monta todo esse departamento de calçados dentro dessa loja de vestuário e administra isso da forma mais adequada para se obter ganho. Alugando a loja para um especialista, o varejista garante a satisfação do consumidor, porque esse especialista conhece o mercado, conhece as tendências e vai poder gerir muito melhor o negócio do que o outro varejista que não tem experiência nessa área. Paga-se um aluguel normalmente em percentual de vendas e deve-se seguir as regras do varejista. Então o que acontece é que a remuneração para o varejista é feita com base na venda, na maioria das vezes pode ser diferente, e esse departamento alugado tem que seguir as regras do varejo, da loja maior que abarca esse departamento. Bom, pontos positivos na alocação de departamentos para o lojista. Há uma diminuição nos custos operacionais, uma vez que você consegue diluir o custo com esse outro departamento. Você oferece uma maior variedade para o seu cliente, além de encontrar os produtos que você habitualmente trabalha. Esse varejista tem também outros produtos que estão sendo agregados. Há uma receita pelo aluguel desse apartamento, então há uma renda extra que esse varejo pode ter. E agora, então, pontos negativos na alocação do departamento para o lojista. Os procedimentos em desacordo com a diretriz da loja, ou seja, se esse departamento não seguir as diretrizes da loja, pode haver problemas, uma vez que o cliente entende tudo como sendo um único negócio. Na cabeça do cliente não há uma diferenciação entre o varejo e o departamento. Então esse departamento ele tem que seguir as regras do varejo para que não ocorram problemas comerciais perante o cliente. Padrão operacional não satisfatório, ou seja, o ritmo de trabalho, as características do trabalho do departamento em desacordo com o varejo, e o inquilino poderá comprometer a imagem da loja. Como o cliente entende tudo como sendo um único negócio, qualquer desacordo comercial, qualquer problema que o departamento tiver, vai impactar na imagem de todo o varejo. Pontos positivos na locação de departamentos para o operador. Lojas existentes são usualmente conhecidas, ou seja, aquela loja onde eu vou instalar o meu departamento, ela já é conhecida, ela já tem um movimento de clientes, então eu já começo vendendo no primeiro dia, porque eu já tenho um movimento. Ao contrário, se eu fosse iniciar um negócio novo, eu teria que fazer toda uma campanha de divulgação desse negócio para poder conquistar o cliente, para poder chamar esse cliente. Geram vendas imediatas justamente pelo fato de você já estar num local conhecido, que já tem um fluxo de pessoas. As despesas são reduzidas, uma vez que você está só alocando um espaço dentro do varejo e não uma loja com um espaço amplo e com um aluguel muito caro. Há economias de escala, por exemplo, em propagandas, porque uma vez que o varejo faça propaganda, o departamento pode se juntar a esse varejo, fazer uma propaganda somente e dividir o custo dessa divulgação. A imagem dos inquilinos é favorecida pela imagem da loja. Uma vez que você se instale num varejo, numa loja, onde a imagem é boa, o próprio departamento vai se aproveitar dessa imagem. Como eu disse anteriormente, o cliente enxerga tudo como sendo uma coisa só. Então, se for negativo, compromete, mas se for positivo, ajuda. Pontos negativos na locação de departamentos para o operador.
pouca flexibilidade nos procedimentos operacionais, uma vez que ele tem que seguir todas as diretrizes do varejista, restrições nas linhas de produtos e serviços permitidos, visto que ele está inserido dentro de um varejo e esse varejo trabalha com vários produtos, então ele não pode aumentar o seu portfólio, porque isso pode ir diretamente concorrendo com os produtos do locatário. Aumento do aluguel, se o inquilino tem sucesso, né, uma vez que a maioria desses contratos é feito com base nas vendas, em percentual de vendas. Se ele tiver sucesso nas vendas, ele vai pagar um aluguel maior. Localização dentro da loja inadequada para gerar as vendas esperadas. O departamento, na maioria das vezes, ele não tem um espaço físico, uma localização dentro da loja satisfatória àquela venda por impulso, né? Aquela venda que o cliente passa em frente à loja, vê um produto, entra e compra. Normalmente esses departamentos são ao fundo da loja ou eles não são na frente da loja justamente para não comprometer a venda do varejista. E isso, de certa forma, é um ponto negativo. Bom, agora um outro tipo de varejo é a loja dentro de loja, que essa sim é mais comum a nível de Brasil. Fabricantes alugam uma parte da loja para comercializar seus produtos. Difere de departamentos alugados, pois tem-se um fabricante ou um outro varejista atuando e não um operador. Então aqui é importante frisar essa diferença, porque a loja dentro de loja é completamente desvinculado do varejo onde ela atua, do varejo onde ela está inserida. Então o que acontece aqui é que você tem a independência dessa loja em relação à loja maior. Tem-se então a atuação de um fabricante ou varejista e não um operador. Quais são as características dessa loja dentro de loja? O estoque e o preço são decididos pelo fabricante, ou seja, o varejista onde a loja está inserida, ele não tem autonomia nem no estoque nem no preço. Os vendedores são empregados e treinados pelo fabricante, né? E aqui, quando eu estou falando fabricante, entenda ou fabricante ou outro varejista. O fabricante pode oferecer serviços exclusivos para os produtos da marca. O fabricante paga um aluguel para o varejista e esse aluguel não é necessariamente firmado em cima do percentual de vendas. Pode ser um valor fixo, um valor que não se altera em relação à venda. Em diversos casos, vários fabricantes concorrem em um mesmo varejista. Então, em alguns hipermercados, na área da entrada, existem várias pequenas lojas, que são essas lojas dentro de loja que nós estamos caracterizando aí. E em alguns casos você pode ter alguma das lojas concorrendo com outras, ou seja, duas lojas atuando no mesmo segmento. Sistema de marketing vertical. Esse sistema, onde os membros do canal, varejistas, atacadistas e produtores trabalham de forma integrada, procurando eliminar desperdícios e retrabalho. É importante que se entenda o varejo como sendo um sistema, porque o varejista tem que ter consciência de que se os demais membros dessa cadeia não forem competitivos, o varejo também não será. Dentro desses sistemas de marketing vertical, nós temos 3, e aí eu vou explicar cada um deles. O primeiro seria o sistema de marketing vertical corporativo, onde uma instituição passa a ser proprietária de outras no canal, passando a atuar diretamente em vários e sucessíveis níveis de produção e distribuição. Isso é, por exemplo, quando uma indústria passa a atuar na área do atacado, passa a atuar na área do varejo, através da aquisição de outras empresas. Ou então algum varejo que passe a atuar no atacado ou na produção, também através dessa aquisição. O sistema de marketing vertical administrativo, onde um dos membros do canal toma a iniciativa de liderar e coordenar as etapas sucessivas de produção e distribuição. Sistema de marketing vertical contratual, que é regido através de contratos que integram as atividades de empresas independentes nos sucessíveis níveis de canal. Essa classificação aqui, contratual, esse segmento, ele é dividido, por sua vez, em outros 3, que aí nós veremos agora. Então, eu tenho o sistema de marketing vertical contratual, cadeias voluntárias patrocinadas por atacadistas. Um atacadista organiza uma cadeia voluntária de varejistas independentes. São oferecidas melhores condições de abastecimento e apoio tecnológico e mercadológico. Nós temos 2 exemplos na nossa cidade, que são a Rede Valor. A Rede Valor é de um atacadista chamado Peixoto, que tem aqui atuação nessa região nossa, e ele oferece todo
um mix diferenciado, condições diferenciadas para aquele varejista independente que assume a sua marca, né, a sua marca de rede, a rede valor. E o Martins Atacadista também tem essa cadeia voluntária patrocinada por atacadista, que é o Smart. Aqui na nossa cidade também nós temos algumas lojas do Smart, e o Martins oferece todo um diferencial comercial para quem é vinculado a essa rede Smart. Bom, o segundo dentro dessa categoria de marca de vertical contratual são as cooperativas patrocinadas por varejistas. São instituições atacadistas formadas e de propriedade de grupos varejistas independentes, cujo principal objetivo é obter melhores condições de abastecimento. Bom, um exemplo que eu posso dar aqui é de uma rede em Uberlândia, formada por vários varejistas que vendem piso. Ali logo na entrada de Uberlândia tem várias lojas de piso que tem uma cooperativa, né, que coordena todas essas redes, e eles fazem através dessa cooperativa compras e mantêm um estoque que serve para todas as lojas. Então, eles fazem a aquisição do piso, o piso fica estocado nessa cooperativa e ele é disponibilizado no estoque através de um sistema para todas as lojas. Então, todas as lojas têm o piso que podem ofertar aos seus clientes e tem também o custo desse piso e trabalham com uma margem em cima desse custo. Fazendo isso, elas conseguem maior poder de barganha, pois compram quantidades maiores. Isso faz com que elas tenham preços melhores e sejam mais competitivas. E o último seriam as franquias, que até nós já falamos, né? O sistema onde o franqueador concede licença de comercialização a franqueados, oferecendo assistência na organização do negócio em troca de certa remuneração. Passaremos agora a uma outra classificação, onde diferenciamos o varejo alimentício do varejo não alimentício. Comecemos pelo varejo alimentício com lojas. Esse varejo ele apresenta-se muito desenvolvido no Brasil, uma vez que a alimentação é muito importante no orçamento familiar do brasileiro. E há também um outro fator que é o aumento da alimentação fora do domicílio. É por isso que o varejo alimentício é tão importante dentro do varejo brasileiro. Aqui nós temos formato de lojas dentro do varejo alimentício. Notem que a diferenciação entre um e outro basicamente se dá pela área de vendas e pelo número de itens. Então nós temos aqui bares que seriam varejos com área de 20 a 50 metros, com mais ou menos 300 itens em seu portfólio. Dentro desse portfólio, menos de 5% representam vendas de não alimentos. Normalmente eles não têm checkouts, que são o checkout, para quem não sabe, é aquele caixa, né, que a gente vê muito em supermercado, onde é feita a conferência dos itens. E as principais seções são mercearias, lanches e bebidas. Depois nós temos as mercearias com uma mesma área, porém com um número maior de itens, também com uma participação menor do que 5% de não alimentos. E o que difere o bar em relação à mercearia é o aumento aqui de algumas seções, como laticínios e bazar. Em seguida temos as padarias, com uma área menor e um número maior de itens, os mini-mercados, também com área maior e maior número de itens, sacolão, que já trabalha uma linha de seção diferenciada, que é de hortifruti. Em seguida, lojas de conveniência, que tem uma área muito parecida com a de padarias e mini-mercados, com um número mais ou menos parecido. E o grande diferencial é a conveniência de horário que essas lojas oferecem. Continuando, nós temos o supermercado compacto, que aí agora já tem um maior número de itens, né, cerca de 4.000 itens. Depois o supermercado convencional com 10.000 itens. O hipermercado compacto com mais ou menos 20.000 itens. Em seguida o hipermercado, o atacarejo e o clube atacadista. O atacarejo faz tanto o atacado quanto o varejo e trabalha muito em cima do autosserviço para redução de custos e melhores preços. O clube atacadista, apesar de já ter sido muito comum no Brasil, hoje em dia os atacarejos têm tomando espaço desses clubes atacadistas. Um exemplo de clube atacadista seria o Macro no início da década de 90, final da década de 80. Para se adquirir qualquer coisa no Macro naquela época, você teria que ser cadastrado, teria um cartão, então era um clube restrito a quem era cadastrado. Hoje em dia, a venda é feita para o público em geral.
Falando agora sobre o varejo não alimentício com lojas, esse varejo ele vem passando por grandes transformações com a entrada de empresas estrangeiras. A classificação abaixo deve ser considerada apenas como sugestão inicial. A primeira categoria dentro desse varejo não alimentício com lojas seriam as lojas especializadas. Essas lojas concentram suas vendas em uma linha de produtos limitada, oferecem atendimento personalizado e dominam o varejo de não alimentos no Brasil. Dentro dessa classificação de lojas especializadas, nós temos quase todo o varejo, né? Por exemplo, você tem uma loja de roupas, ela é especializada em vestuário. Você tem uma oficina mecânica, é um varejo de serviço especializado na manutenção de veículos. Você tem uma loja de sapatos, é um varejo especializado em calçados. Então, quase tudo que nós conhecemos, quase todo esse mercado que nós temos na nossa cidade, são lojas especializadas. Outra classificação seria as super lojas especializadas, que são lojas de grande porte, especializadas em poucas categorias de produtos e atraem ampla gama de consumidores. Localiza-se em shopping, tanto em shopping quanto em avenidas e vias expressas. Exemplos seriam a Etna, que é especializada em objetos para decoração, objetos para domicílio, a Leroy Merlin, especializados em material de construção e acabamento, Calunga, que é especializada em papelaria e material para escritório e informática, e a Decathlon, que é especializada em material esportivo e vestuário para prática esportiva. Varejo não alimentício com lojas ainda. Nós temos as lojas de departamentos, que são lojas de grande porte com grande variedade de produtos. Cada departamento é uma unidade estratégica de negócio. E tendências para lojas de departamentos de linha limitada. É uma tendência que as lojas de departamentos fiquem menores, com uma linha mais limitada e uma atuação mais focada. Um exemplo é a C&A, Renner, Riachuelo, Marisa, entre outros. Mini lojas de departamento, que são modelos rústicos e compactos de lojas de departamento de linha limitada, são muito encontradas no Brasil. Outros formatos de varejo de não alimentos. Nós temos as lojas de desconto, que são um enorme sucesso nos Estados Unidos e não encontradas no Brasil. Até que no Brasil está começando essa onda de lojas de descontos, que são as outlets. Isso vem crescendo bastante. Já são sucesso nos Estados Unidos, mas no Brasil agora é que está começando. Lojas de variedade seriam lojas com grande variedade com tamanho menor, exemplo, lojas americanas. E lojas de fábrica seriam fabricantes vendendo exclusivamente sua linha de produto. Por exemplo, a loja da Apple, da Sony, da Adidas, loja da Samsung, assim como a gente vê em alguns shopping centers. Falando agora sobre o varejo de serviço, que é o varejo onde a atividade exclusiva e principal consiste na prestação de serviço, ele é muito representativo no varejo brasileiro. E a seguir nós veremos algumas características desse tipo de varejo. Primeiro, o serviço é caracterizado pela intangibilidade. Eu não consigo ter estoque de serviço, eu não consigo pegar um serviço, não é como um produto. Então ele tem essa característica. O serviço ele também é perecível e inseparável, ou seja, o serviço ele é consumido imediatamente quando ele está sendo produzido. Por isso essa característica da inseparabilidade. Eu não consigo separar a prestação do serviço do consumo do serviço. O serviço também se caracteriza pela heterogeneidade. Diferente do produto, o serviço é muito heterogêneo. Mesmo que seja a manutenção em um veículo, para cada cliente o serviço será feito de uma forma. Mesmo que seja um corte de cabelo, para cada cliente o serviço será feito de uma forma. Então, o serviço é muito heterogêneo, ao contrário dos produtos que são mais homogêneos. Seguem aí alguns critérios de tipos de varejo de serviço. Então, eu teria aqui, pelo grau de tangibilidade, produtos alugados, que seriam locadoras de roupa de festa, locadoras de veículos, produtos que o consumidor mantém em posse, como oficinas de carros, assistência técnica de eletrodomésticos, e sem produtos como escola de idiomas e academias de ginástica. Utilizando o critério de grau de competência, eu teria de alta especialização e de baixa especialização. De alta especialização, o exemplo seria a clínica médica. De baixa especialização, reparo em sapatos e borracharia. Seguindo o critério da intensidade de mão de obra, poderíamos dividir em baseado em pessoas e baseado em equipamentos. Baseado em pessoas seria o salão de beleza, baseado em equipamentos a lavanderia. Pelo grau de contato com o cliente, eu teria de contato alto, contato baixo. Exemplo de contato alto seriam lanchonetes, restaurantes e hotéis, de contato baixo, cinema.
E por objetivo eu teria de objetivo de lucro, por exemplo, os bancos, e de objetivo de não lucro, bibliotecas, postos médicos, polícia militar, bombeiros e assim por diante. O varejo sem loja utiliza-se da estratégia de marketing que não está baseada em uma loja tradicional. Esse varejo vem crescendo mais rápido do que o varejo com loja. Por quê? Isso se deve ao boom da internet, do e-commerce, das vendas online, que, lógico, assim como no mundo todo, no Brasil vem crescendo numa proporção muito maior do que os demais setores varejistas. Exemplos agora de varejo sem loja. O primeiro deles seria o marketing direto. É um sistema de marketing interativo entre vendedor e consumidor que utiliza um ou mais veículos de comunicação para conseguir um contato com o cliente e consecutivo pedido. Um exemplo do marketing direto seria o catálogo Hermes. Para quem aí é mais novo e não lembra do catálogo Hermes, esse catálogo é uma revista que é feita onde são expostos os produtos, preços, condições. Isso é enviado às residências das famílias e lá as pessoas poderiam ver esses produtos e fazer um pedido através de telefone ou através de correios, né? Isso aí foi muito comum na década de 80, na década de 90. Hoje em dia ainda há também uma grande atuação da Hermes. A Hermes ainda é uma empresa varejista com grande representatividade. Venda direta é um sistema direto de venda ao consumidor que envolve explicações pessoais e demonstração de produtos e serviços. Normalmente o vendedor vai até a residência das pessoas para poder fazer essa venda direta. Exemplos que nós temos: Avon, Natura, Tupperware e Amway. Máquina automática de vendas é um sistema varejista realizado através de máquinas nas quais os consumidores podem comprar produtos e serviços. Um exemplo comum dessas máquinas de venda são a venda de refrigerantes, de salgadinhos, mas nós temos visto nos últimos anos um crescimento exponencial do tipo de produtos que são comercializados através de máquinas de vendas. Hoje nós podemos citar flores que são vendidas através dessas máquinas. Eu já vi em aeroportos periféricos para celular, como fones de ouvido, cabos para carregamento, vendidos através de máquinas. Então, hoje em dia, muitos produtos estão sendo comercializados através dessas máquinas automáticas de vendas. E por último, o varejo virtual, onde nós temos as vendas realizadas através de um site na internet. Como exemplos desses sites, nós podemos citar Americanas.com, Submarino, Magazine Luiza, entre vários outros. Esse varejo, como eu já disse, muito representativo na nossa economia e vem crescendo bastante, com certeza continuará crescendo aí nos próximos anos. A referência dessa aula é o livro Varejo no Brasil, Gestão e Estratégia, da editora Atlas de São Paulo, dos autores Parente e Bach. Agradeço vocês terem me acompanhado até aqui. Não deixe de assistir à próxima aula. Um abraço e até lá.